sistema de N partículas interagindo através do potencial, né, num sistema de campos, né, de campos quânticos. Né. A história toda foi assim: a gente tinha uma hamiltoniana, né. Vamos primeiro revisar, né, o caso em que a gente tinha essas partículas todas livres. Né. Então a gente tinha uma hamiltoniana que era essencialmente somatório igual até o certo N, multiplicadores por 2N, a gente está supondo que essas N partículas são idênticas, né? E a gente estava trabalhando com bósons inicialmente. Supondo que você conseguiu resolver o problema de uma partícula, né? Tá certo? Ali, para cada I, né, você tem uma partícula interagindo com um potencial, né, dependente da distância, um certo centro, né, que é pré-definido. Então, isso aqui você pode escrever como somatório de igual a N de HIs, né? E o nosso pressuposto aqui é que você conseguiu, de alguma maneira, resolver o problema de autovalores, né, desses HIs. Né? Vamos chamar assim, né? Se alfa de x igual a epsilon alfa, se alfa de x. Né? Para um dado H desses. Né? E, portanto, se você fez isso, as suas funções de onda, as autofunções do seu hamiltoniano, cis, né, elas são, em princípio, produtórias, né, dessas autofunções dos hamiltonianos individuais. Né? Ou seja, é uma função de onda que vive no espaço produto tensorial. Né? Portanto, na representação de coordenadas, ela vira o produto das autofunções, né, associadas com cada um dos HIs. Você pode escrever uma coisa assim, né? Onde, por exemplo, se o de x1 está associado com uma certa energia epsilon 1, né? Se 2x2 com epsilon 2, não necessariamente aqui eu estou classificando epsilon 1 como maior ou menor que epsilon 2, simplesmente energias podem ser iguais ou diferentes, entende? Eu estou só especificando que a função de onda, né, que é uma função em princípio de todas essas coordenadas, a autofunção desse hamiltoniano total que está aqui é o produto dessas autofunções. Se você conseguiu resolver o problema de uma partícula. Certo? Portanto, os autovalores de energia, eles são coisas desse tipo, né? J igual a infinito, MJ, epsilon J. Né? Onde esse MJ diz respeito ao número, né, de vezes que aquele estado CJ, né, associado com a energia EJ, aparece naquela combinação linear. Tá certo? Então, quanto eu posso dizer é que eu tenho NJ partículas descritas por uma autofunção da Hamiltoniana associada com a energia EJ. Isso é a nossa representação de número de ocupação, né? A gente discutiu aí vários, né, 2, 3 aulas atrás. Né? Então a gente tem um espectro de autovalores desse problema, né? E a gente entende, né, rapidamente que se a gente tem bósons, né, nesse caso,
essas autofunções do hamiltoniano total, elas não podem ser pura e simplesmente aqueles produtos de autofunções. Eles têm que ser produtos simetrizados de autofunções. A gente raciocinou na última aula e viu que na representação de número de ocupação, se eu tenho relações de comutação, né, entre os operadores de criação e aniquilação, isso implicava que as autofunções do hamiltoniano total tinham que ser funções simétricas de x1 paralelo até xn. Né? Coisa similar aconteceria se a gente tivesse términos, tá certo? Elas teriam que ser funções antissimétricas. A gente vai chegar nos términos daqui a pouquinho. Né? Então, o nosso problema aqui foi encontrar, em princípio, né, um operador que tivesse exatamente o mesmo espectro, cujas funções, as autofunções, tivessem correspondência 1 a 1 com essas funções que estão aí. Certo? Para isso, a gente definiu, né, aqui é x vetor, eu só estou economizando de colocar a flechinha em cima, tá certo? A gente definiu um operador de campo, né, da seguinte maneira. Né, a gente está falando de uma situação de partículas interagentes com um certo centro de interação, né, mas não interagentes entre si. Certo? Então, esse operador, né, de campo, a gente definiu dessa maneira, como sendo somatório sobre J e AJ, CJ de x, exponencial de menos I, epsilon J, e se eu pegar quadrado. Certo? A gente tem um φJ d'H também, e esses φJ, como eles são supostos como sendo autofunções da hamiltoniana de uma partícula, né, eles se supõem que eles são um conjunto completo e, por hipótese, também são tomados como conjunto ortonormal. Né? Essas duas propriedades, eles serem um conjunto completo e serem um conjunto ortonormal, fazem com que esses campos que estão aqui satisfaçam essas relações de comutação. Essas relações de comutação são consequência de relações similares que os operadores de criação e aniquilação satisfazem, que a gente já deduziu. Né? Nós deduzimos as relações de comutação, no caso de bósons, mediante comutação, no caso de férmions, simplesmente pedindo que a nossa representação, a nossa descrição de número de ocupação fosse uma descrição independente do conjunto completo de observados que comutam de uma partícula que a gente escolhesse particularmente. Né? Então, isso implicou que A com A é 0, a d'H com a d'H é 0, A com a d'H é 1. Né? Isso quando é AI com AI. Né? Quando I é diferente de J, né? Quando são dois operadores diferentes, aí é tudo 0 nele. Então, sabendo que esses operadores satisfazem esse tipo de relação de comutação, e tendo essa definição aqui, então esses caras imediatamente satisfazem isso aqui. Né? Isso a gente viu. Com isso, a gente fez o seguinte, né? A gente montou aqui um hamiltoniano, né? Que era pura e simplesmente integral entre x de H2 sobre
2M, gradiente de φ da área, gradiente de φ, mais d de x, φ da área. Certo? Φ de dx, né? Naturalmente. E simplesmente substituindo isso daqui, usando a conormalidade dessas autofunções, a gente vê diretamente que isso daqui se reduz a uma soma desses operadores, número associados com cada um dos operadores dessa manipulação que a gente tem, multiplicados pelas energias desses caras. Tá? Esse problema aqui a gente já sabe resolver. Esse cara é o operador número, a base de autovetores desse cara é uma base de número de ocupação, e essa base de número de ocupação a gente já deu argumentos suficientes para dizer que é completamente equivalente à base original do produtório das funções de onda. Então, esse operador aqui tem como espectro de autovalores, né? Esses MJ caracterizam o alto estado de número de ocupação específico. Então, esse operador que está aqui tem o mesmo espectro daquele operador que está lá. Tá certo? Ele tem as mesmas autofunções. Tá certo? Tem exatamente as mesmas autofunções. Pô, então é equivalente. Não é? Então, tem uma descrição em termos de um número finito de partículas. Uso essa definição de campo, certo? E chego a uma descrição desse sistema de partículas em termos de campos. Okay? Esse é um sistema que a gente, na teoria de campos, a gente conhece como sistema de campos livres, né? Essencialmente. Porque você tem uma equação linear, né? Você tem uma newtoniana quadrática nos φs. Essa newtoniana quadrática vai gerar equações de Heisenberg, que são equações lineares. Né? E equações lineares, elas são exatamente associadas com a situação não interagente. Aqui é bastante direto ver isso. Né? O que você está tendo aqui são N partículas interagentes com um certo centro, mas nenhuma partícula interage com a outra partícula. Você está descrevendo N partículas livres. Né? Mesmo que cada partícula individualmente possa ter um movimento bem complicado, né? Uma interação bem complicada com esse centro espalhador que está aí. Certo? Bom, a graça da brincadeira é a gente avançar para uma situação onde a gente considere interações entre essas partículas. Né? Aqui a gente chamou essa newtoniana de teoria de campos. Né? Certo? A newtoniana onde tem interação entre as partículas vai ser essa daqui. H novamente os HIs que a gente tem lá, né? Mais um meio do somatório I, J, ou seja, certo? Somatório para I menor que J, né? E um certo número módulo Agora sim, agora tem interação entre as diferentes partículas. Né? Elas interagem com um certo centro espalhador, um centro de força. Né? Isso aí não é um potencial central, um potencial genérico. Né? Não estou dizendo que isso depende do RI, que é a distância em módulo, né? Da partícula até o centro espalhador, depende do xi, da direção espacial, que é bem genérico. Né? E aqui a
a gente tem um potencial que depende das distâncias entre as partículas, já subtraídos os termos de I igual a J, os termos de alta interação. Tá? Bom, aí a gente deu argumentos na aula passada para dizer o seguinte, que esse objeto que está aqui, né, na representação de Heisenberg, né, esse objeto que está aí, é uma solução da equação de Schrödinger gerada por esse hamiltoniano que está aqui. Ó. Tá certo? Onde agora esses φ, né, eles aparecem como soluções da equação de Heisenberg associada com uma hamiltoniana de teoria de campos desenhada para essa situação. Nessa situação, a nossa hamiltoniana de teoria de campos, ela vira o seguinte. Eu vou escrever assim, a hamiltoniana de teoria de campos zero, eu vou chamar essa aqui de hamiltoniana de teoria de campos zero, certo? A hamiltoniana de uma partícula, né, associada com as partículas não interagentes, mais um meio integral d3x, d3y, que dá 3x, então, essa hamiltoniana gera equações de Heisenberg que são as seguintes. Né? Φ ponto e H cortado. Né? Φ ponto é igual ao comutador de Φ com a hamiltoniana. Tá certo? Com essa hamiltoniana que está aqui. E isso dá para a gente menos H2 sobre 2 Laplaciano mais x. Essa parte são as equações de Heisenberg que eu obteria se eu tivesse trabalhando só com H0. Vamos supor, eu poderia partir do H0, certo? Partir do H0, impor relações de comutação como essas, por exemplo, procurar as equações de Heisenberg, Φ ponto igual ao comutador, 1 sobre H cortado, comutador de Φ com hamiltoniano. Encontraria exatamente isso daqui, e aí você vê que aquela solução que a gente colocou ali é a solução geral desse problema. Tá certo? Com usar sendo operadores de criação e de aniquilação. Eu poderia, por exemplo, escrever A de T, ao invés de escrever A exponencial de menos I, epsilon j sobre H cortado, eu escreveria A de T vezes Cj, onde Cj seria uma alta função desse operador, com alto valor epsilon j. Tá certo? Então, essa equação, se eu fizesse isso, essa equação viraria uma equação diferencial para os A's. Viraria A ponto igual a 1 sobre H cortado, A vezes epsilon. Solução A de T era A exponencial de menos I epsilon T sobre H cortado. Tá certo? Você recorta aquela solução que está ali. Aí, se você impôs relações de comutação, né, como essas, você vai descobrir quem são esses A's, você substitui a solução que você encontrou nas relações de comutação e você vai chegar à conclusão que A quadrada tem que ser 1. Tá certo? Então, o quadro é todo
autoconsistente quando se trata da teoria livre. Né? Quando se trata da teoria interagente, aí o buraco é mais embaixo. Né? O buraco é completamente mais embaixo, porque a coisa não para aqui. Né? Eu tenho mais um termo, você está vendo que aqui tem φ, né? Aqui tem φ, tem φ. Então, quando você vai calcular o computador de φ com hamiltoniano, você vai ter o computador de φ com φ com φ, e aqui você realmente pode computar, porque φ com φ, né? Em princípio, pelas relações de computação canônica não é zero. Né? Agora, o computador de φ com φ não é zero, né? E vai te gerar um termo que é trilinear nesses campos. Né? Que é um termo desse tipo. Integral de 3y, totalidade de y, 1 de 9 x. Aí, resolver essa equação já está fora de questão. Né? Ela não é tão fácil de ser resolvida, né, quanto a equação anterior. Tá? A equação onde não estava presente esse termo, estava presente só essa parte aqui, é uma equação linear de φ. Embora o φ seja um operador, a gente queira descobrir quem é, né, solução das equações de Heisenberg, etc. e tal, como a equação é linear é fácil. Nesse caso, quando a equação não linear, é difícil. Para dizer impossível. Mesmo assim, a gente supôs que φs que satisfizessem as equações de Heisenberg montariam a solução do meu problema, tá certo? O meu problema original com essa correspondência aqui. E a gente foi capaz de mostrar ao passado, né, que este psi definido dessa maneira, tá, satisfaz exatamente as equações, a equação de Schrödinger gerada por esta hamiltoniana que está aqui. Como é que foi isso? O que é a equação de Schrödinger? Né? IH cortado ddt, né? Então vamos lá, IH cortado ddt. Vamos rezar. Né? O ddt desse cara, né, vai ser ddt desse com os outros fixos, mais ddt desse com os outros fixos, mais ddt assim por diante. Vai ter um monte de termos. Né? E aí eu estou escrevendo fx1, fx2, fxn, aí tem um T implícito em cada um deles. Vamos lá, vou botar ele aqui. Para cada um deles, você usa a equação de Heisenberg. Você sabe o que é φ ponto? O ponto é isso, mais isso. Certo? Usa a equação de Heisenberg e sai passando as coisas para fora do... Né? Isso daqui, por exemplo, não é um operador no sentido que a gente está considerando aqui no valor esperado. Tá certo? Isso aqui é uma derivada em relação a parâmetros. Então isso aqui pode sair do valor esperado sem problema nenhum. Né? Então ele vai deixar um φ aqui que vai reproduzir aquele cara que está ali. A parte livre é toda reproduzida dessa forma. A parte interagente é um pouquinho mais enjoada, né? Mas ela é enjoada só na combinação, na combinatória. Né? Mas a gente consegue reproduzir que IH cortado de psi dt, o psi sendo esse cara, é igual a esse cara, né? Deixa eu escrever. Ou seja, esse objeto que está aqui é a solução da equação de Schrödinger. Certo? Uma solução obtida com o auxílio do método de sincronização. O que você vai fazer? Você vai descobrir quem é o φ. Para isso é só resolver essas equações aqui. Tá certo? Aí você já sabe quem é o φ, vai substituir os φs aqui e vai atuar. Né? Pronto, está tudo resolvido. Certo? Qual o problema? Troquei 6 por 666, vamos dizer assim, né? Porque eu não sei resolver isso aqui. Para resolver isso aqui, eu tenho que apelar para a teoria de perturbações, com mil problemas. Né? Mas eu também já tinha que
naquela com grandes perturbações aqui. Então não tem novidade nenhuma na história. Né? Contanto que eu saiba quanto é a solução desse problema, que eu estou chamando de H0, que é o problema livre, né? Eu estou trocando de descrição, mas em princípio eu estou abordando o mesmo problema. Nesse particular, a gente precisou utilizar uma condição para mostrar essa equivalência. Nossa condição foi de que essa densidade, definida como φ tivesse valor esperado no vácuo zero. A gente impôs que esse objeto fosse zero. Certo? Esse operador ρ, ele foi interpretado, no caso livre, como operador de densidade de partículas. Certo? A gente está mantendo essa interpretação para o caso interagente, portanto, a gente está impondo aquela condição que está ali. Com essa condição é que a gente conseguiu mostrar que uma newtoniana é formalmente equivalente à outra. Certo? Legal. Oi? Isso seria equivalente ao estado puro? Fala de novo. A gente está usando a segunda condensação. Isso me lembra o estado puro. O estado puro não depende se é segunda condensação ou primeira condensação. Né? O estado puro depende da sua situação de conhecer ou não qual é o estado do sistema. Então você sabe, você tem certeza que o estado do sistema é psi, o certo psi, então você diz que o sistema é descrito por o estado puro. Né? Você não tem certeza se o estado do sistema é psi, você acha que pode ser psi1, psi2, tem probabilidade P1 de ser psi1, probabilidade P2 de ser psi2, P3 de ser psi3. Então você está numa situação de mistura estatística. Você não sabe qual é o estado do sistema, mesmo assim isso não te impede de calcular valores esperados, médias, etc. Né? Você pode calcular todas essas coisas para cada um desses estados, como se o sistema estivesse nesse estado, e quando você for calcular a média, você tem que ponderar o valor que você encontrou para cada um desses estados pela sua probabilidade. Né? Agora, aqui, vamos dizer, nós não estamos nem considerando estado puro, nem mistura estatística, ou estados mistos, como, na minha opinião, erroneamente se fala. Né? Certo? Não estamos considerando nem uma coisa nem outra, nós estamos considerando o problema de autovalores de dois hamiltonianos. Estamos conseguindo mostrar, dentro de certas limitações, né, pelo menos, que esse problema de autovalores é equivalente de um lado e do outro. Por quê? Bom, no caso livre, isso é uma prova, né? Se você tem os mesmos autovalores do seu operador de energia, né? E você tem as mesmas autofunções que você teria. No caso interagente, você tem uma espécie de ANSYS. Você fala, qualquer solução da minha equação de Schrödinger, em princípio eu posso escrever dessa maneira, como um monte de operadores de campo atuando no meu estado psi. Certo? Essa é a ideia. Então, beleza, isso aí foi o que a gente viu na aula passada, tá certo? Essa história toda. E agora resta a gente avançar em direção ao outro caso, né? A gente falou aqui sobre os bósons, né? Vamos falar agora sobre os férmions, tá certo? Beleza.
Bom, como é que eu escrevo uma equação de Schrödinger para N férmions? O elétron não é um férmio, gente? Você faz a unidade de sombra com ele? Isso mesmo. Então, não tem a menor diferença no caso dos bósons. Né? Sabe como é que vai fazer a unidade de sombra? O problema é o estado. Seus estados têm que ser simétricos. Né? Porque a gente viu que tem dois tipos de representações, né, para os operadores de criação e de aniquilação. Onde esses operadores satisfazem relações de comutação. Outra, na qual esses operadores satisfazem relações de anticomutação. É um sistema de partículas idênticas, né? Então eles têm energia e energia aditiva, só que a energia é única para cada um. A energia é única para cada componente do sistema. Só que o sistema todo tem uma energia só, tem um vínculo sobre a energia. Tem um vínculo. Não é única para cada. Se o sistema for fechado, sim. Se o sistema for fechado, sim. Como assim único? Único em relação a quê? Não tem único. Se o sistema for fechado, a energia a energia não escapa. Sim, a energia é constante. Vamos dizer assim. Mas a energia toda é a soma da energia de todos os constituintes. Né? Pode evoluir no tempo, a energia de cada partícula. Se o sistema for conservativo. Ela pode evoluir no tempo passando para outra partícula. Né? Diminui aqui, aumenta da outra, diminui a outra. Mas se o sistema for conservativo, isso não está correto. Sim. Sistema fechado. Né? Em geral, você vai imaginar que ele é conservativo. Então, mas é isso. Exatamente isso que você disse. Você tem que propor uma hamiltoniana que é exatamente a mesma hamiltoniana lá. Você não tem muito o que fazer. E o óbvio parece errado. A diferença é que você tem que lidar com o fato de que quando você tiver mais de um férmio, né, a função de onda de 2, de 3, de 4, de 5 férmios tem que ser antissimétrica. Né? Essa antissimetria da função de onda, a gente já viu que conduz ao princípio de exclusão de Pauli. Certo? Deduziu o princípio de exclusão de Pauli. Né? O princípio de exclusão de Pauli é consequência do fato daquelas partículas, né, estarem associadas com operadores de criação e aniquilação que satisfazem relações de anticomutação. Né? Então não tem muita diferença em relação às hamiltonianas, mas sim vai ter diferença em relação aos operadores de campo. Né? Os nossos operadores de campo, eu vou chamar agora de psi, eles vamos novamente pegar o caso livre primeiro, tá certo? Eles vão ser somatório de J, CJ, CJ. Exponencial de epsilon sobre H cortado. Pô, é a mesma coisa, professor. Você falou que era diferente, mas está igual aqui. Não, está igual não. Aqui era A, agora vai ser C. Claro, porque a agora é C, porque os Cs não satisfazem a mesma álgebra dos As. Né? Agora nós estamos supondo que esses Cs, eles satisfazem C, por exemplo, CJ C da K igual a delta JK. Tá? CJ CK C da K igual a Knight, né? Ou seja, tudo isso é anticomutador. Né? Bom, olha só. Se esses Cs satisfazem relações de anticomutação, está claro que eu não vou saber conjugar o comutador
de um psi com outro psi ou de um psi com psi-W. Eu vou saber quanto dá o anticomutador. Vamos calcular aqui o anticomutador aqui, legal. Né? Por exemplo, o anticomutador de psi de px com psi-W de py. Quanto dá um negócio desse? Né? Isso daqui vai ser somatório de J e K, né? O anticomutador de CJ com CK, né? Vezes CJ de X, CK de Y, exponencial de epsilon J menos epsilon K e sobre a quantidade. Eu só substituir esse cara que está aqui. Né? Você observa que é importante que a gente tenha essa coisa em tempos iguais. Né? Essa relação de comutação em tempos iguais, ela vem lá da teoria clássica, né? Vamos dizer assim, né? Lá na teoria clássica, os nossos parênteses de Poisson também são parênteses de Poisson em tempos iguais. É só ali que eu posso garantir que x e p são variáveis canonicamente independentes uma da outra, em tempos iguais. Em tempos distintos, não. Tá certo? Em tempos distintos, muita coisa pode acontecer. Mas em tempos iguais, elas têm que ser distintas. Né? Bom, aqui a gente vai usar o negócio que a gente acabou de mencionar, isso aqui é delta JK, você vai marcar um somatório aqui, esse J fica igual a esse K, esse epsilon J fica igual a esse epsilon K, né? Com aquele fator some, você vai ter somatório J de CJ de X, CK. Isso aqui é estrela que a gente precisa, né? De Y. CJ, né? J igual a K. Eu tinha que ter um delta JK na história. O somatório em J, CJ estrela, né? É único, tem uma relação de fechamento aí, né? Envolvendo esses caras. Eu supondo que esses psis, no subespaço de uma partícula, constituem um conjunto completo. Né? E também eles são um conjunto ortonormal de funções. Né? As duas coisas. Portanto, isso daqui é uma delta x menos y. Certo? Da mesma maneira, a gente pode mostrar, né, que o anticomutador quase imediato, né, tudo a tempos iguais também, é igual ao anticomutador. Necessidade de px dando isso. Não? Então, novamente, né, a gente vai impor, né, uma newtoniana, vai descrever essa situação como sendo uma hamiltoniana de teoria de campos, vamos dizer assim. Tá? O nosso HPC, né, vai ser exatamente esse que está aqui, só que com φ substituído por psi. No momento que o professor é amaldiçoado silenciosamente pelo aluno que copia. Né? Cara, não façam isso. Não façam isso com seus alunos. Até que aqui não está tão, né, radical assim, né? Bom, esse cara que está aí, né, novamente, se eu substituir esse cara que está aqui, né, essa definição do psi, sabendo que as relações, né, dos Cs, né, de anticomutação são essas, que a gente conhece, etc. e tal,
O que eu vou obter aí é um somatório, né? J, epsilon J, CW é J, CJ. Novamente, operadores de número, só que fermiônicos, né? Nesse sentido, montando essas coisas todas. Então, os autoestados desses caras, eles são como antes, né? Aqueles caras, N1, N2, igual secundário. N1, C2, N2, simplesmente por isso. Falando no VAR, né? Esses caras são os autoestados desse acompanhamento que está aí, né? E possuem como altos-valores, né? Igual somatório para todos os J, igual infinito de epsilon J, Tem uma diferençazinha bem grande, né? Na verdade, aqui é que cada N desses não pode ser maior do que 1. Né? Porque nós aprendemos que já que os caras fazem relações de comutação, de anticomutação, né? Desse tipo aqui, né? CW, anticomutador igual a zero. Então, se você fizer CI, né? CI mais CI, né? I igual a K, isso aqui tem que dar quanto? Isso aqui é um anticomutador de CI com CI, né? CI com CI. Não é isso? Então isso aqui dá 2 CI, ou CI ao quadrado, como faz? Né? Só que isso aqui não dá zero. Por causa disso aqui. Então, se eu aplicar 2 vezes o operador de criação fermiônica, isso dá zero. Que é o princípio de exclusão de Pauli. Você não pode ter 2 ou mais férmions descritos pelos mesmos números quânticos. E o que o CI faz? Ele cria um férmion com os números quânticos epsilon I, se a gente quiser. Né? Tá certo? Então, se eu aplicar CI 2 vezes, seja lá onde for, isso tem que dar zero. Meus operadores satisfazem isso. Isso significa que aqui, ó, N1 pode ser 0 ou pode ser 1. E se for 2, o estado já é 0. N2 não pode ser 2, N3 não pode ser 2, assim por diante. Para eu ter um estado diferente do estado 0, esses NIs todos têm que ser 0 ou 1. 0 ou 1. Tá certo? Bom, esses estados que estão aí, eles dão origem a funções de onda antissimétricas. Tá certo? Quer dizer, se eu quiser agora a minha função de onda desse sistema de N partículas, tá? Ela não vai ser pura e simplesmente da mesma maneira como a gente tinha no caso bosônico, tá certo? Ela não vai ser pura e simplesmente a função do produto simplesmente dos caras, ela tem que ser um produto antissimetrizado. Então você tem que colocar aqui, agora, um somatório em sigma, onde sigma são as permutações que você vai fazer dos índices 1 a n. Tá certo? Todas as permutações possíveis. Você vai classificar essas permutações em 2 grupos. As permutações pares e as permutações ímpares. Grosseiramente falando, as permutações pares são aquelas nas quais, para você passar de 1, 2, 3, 4, 5, n para a permutação que você quer, você tem que transpor um número par de índices. Se for isso, você vai associar o sinal de mais nessa permutação. Se
você tiver que transpor um número ímpar de índices, você vai chamar isso de uma permutação ímpar e vai associar o sinal de menos. Certo? Então, isso vai ser o sinal da permutação, tá certo? Então, se for par, o sinal é mais, se for ímpar, o sinal é menos, né? Vezes o x associado com a permutação que eu fiz. Por exemplo, a permutação pode pegar 1 e levar em 2, pode pegar n e levar em 3, assim por diante. Então, aqui seria o x2, aqui seria o x3, lá na última, né? Nesse exemplo que eu estou falando. Né? Você tem isso aqui. Se a tua permutação for par, o seu sinal é mais. Se a tua permutação for ímpar, o seu sinal é menos. Tá certo? Isso aí tem uma forma particular de ser expressa, que é através do determinante. Né? O mesmo psi, tá certo? Ele fica 1 sobre raiz de n fatorial vezes esse determinante aqui. Eu tenho uma desleita? Exatamente. Certo? Esse determinante aí, ele resume aquela fórmula ali, sem você precisar se preocupar se está falando de permutação para ou ímpar. Certo? Vai conseguir tudo que você quer com ele. Bom, quando você vai para a situação, né, de interação, você tem as mesmas limitações. Tipicamente, se você propõe uma newtoniana de teoria de campo que possua agora o potencial de interação entre as partículas, você vai ter que agregar aqui o termo, igualzinho ao outro caso, psidaga de x, psidaga de y, u de x menos y, módulo de x menos y, psi de y, psi de x, da mesma forma. Né? E usando as equações de Heisenberg, você vai poder mostrar novamente que aquele objeto, que é os campos atuando sobre o estado psi, liso fechado com o vácuo, representam a função de onda do sistema, ou seja, representa a solução da equação de Schrödinger do problema de N partículas, visto do ponto de vista das coordenadas das partículas, né, original. Certo? Então não tem diferença significativa em relação a esse assunto. Né? O que a gente vai prosseguir agora é justamente, né, pegar essa formulação, né, dessa teoria de campos, né, e procurar montar a integral funcional associada com isso. Certo? Então nós estabelecemos uma equivalência entre essas hamiltonianas, que é essa daqui, e mais a hamiltoniana, onde a gente tem um potencial de interação entre as partículas, e um problema de N corpos, vamos dizer assim. Tá certo? Procuramos estabelecer essa equivalência. Agora vamos pegar esse problema equivalente, canonicamente dizendo equivalente, e vamos jogar esse problema para uma formulação de integral de trajetória. Tá certo? Então, dito isso, o que a gente vai ter que fazer vai ter que ser propor uma integração funcional, né, que vai cuidar
cuidar dos problemas particulares das coisas que a gente está vendo aqui. Tanto para bósons quanto para férmions. E mais uma vez, vamos começar pelos bósons, certo? Se eu tenho um hamiltoniano, por exemplo, aquele tipo, né? Eu tenho uma forma equivalente para ele, certo? Baseado no fato de, como a gente disse na aula anterior, né? Esse psi tende a zero no infinito. Por quê? Porque a gente está supondo que a gente está trabalhando com funções quadrado integrável, né? Um problema limitado, né? Uma forma equivalente desse hamiltoniano é você transformar esse capítulo de psi menos, né? Psi ela passa sendo psi, H2 sobre 2n, mais Vx. Né? Esse cara, né, está associado, portanto, a um lagrangiano que, em tese, né, me jogaria para isso aqui. Cidade. Já que a gente está falando de bóson, né? O lagrangiano que gera o hamiltoniano, nosso hamiltoniano bosônico, tá? É um lagrangiano assim. Cidade. Menos variadores sobre 2n. Laplaciano menos Vx sim. Só que eu tenho um problema aqui que é o seguinte, né? Esse lagrangiano que está aí não tem dinâmica nenhuma. Né? Eu quero, de alguma maneira, né, eu estou trabalhando com a hamiltoniana aqui, né, mas o hamiltoniano vai me gerar as equações de Heisenberg. Vamos pensar classicamente. Né? Vai me gerar as equações de Heisenberg, são x ponto igual dh dp, né, ou dh dπ, se é o caso do momento dinamicamente conjugado ao φ. Né? E π ponto igual a menos dh dx. Né? Então, o hamiltoniano ele não carrega o tempo, porque o tempo já está nas equações de Hamilton, tá certo? Mas o lagrangiano ele tem que carregar o tempo junto com ele, né? Porque as equações de Euler-Lagrange é o que sai do lagrangiano, muito simplesmente. Então, para gerar as mesmas equações de movimento que eu tenho naquele lagrangiano ali, eu tenho que inserir alguma coisa que me lembre o tempo dentro dessa história. Né? Que me lembra o tempo aqui é o seguinte. Certo? Vamos experimentar, né? Vamos calcular as equações de Euler-Lagrange desse problema. Né? Como é que é isso, professor? A equação de Euler-Lagrange do sistema de campos. Né? Então, a primeira coisa é identificar as coordenadas generalizadas, né, que a gente está trabalhando. Vamos supor que eu estou falando do sistema clássico, muito embora eu tenha um H cortado aqui. Né? Tá certo? Então, vamos primeiro imaginar que nosso φ é uma função clássica, né, que a gente está prestes a quantizar daqui a pouco. Então, o meu sistema ele é descrito por esses graus de liberdade.
A dependência em T está aqui, certo? E a dependência em X, ela aparece como um parâmetro, tá certo? Imagina que você tivesse, tipicamente, uma coisa assim, QX de T, onde X é um índice que indexa as suas coordenadas generalizadas, tá certo? Então, se eu trato o X como um índice, aqui indexa minhas coordenadas generalizadas, eu tenho quantos graus de liberdade aqui? Infinitos. Né? Para cada valor desse índice, eu vou ter um grau de liberdade independente aparecendo por aí. Né? Numa situação como essa, né, as equações de Euler-Lagrange, elas aparecem da seguinte maneira. Né? Elas aparecem da mesma maneira que a gente aprendeu a deduzir as equações de movimento quando a gente aprendeu derivada funcional lá atrás. Né? Eu pego uma ação, eu calculo a derivada funcional dessa ação em relação à coordenada generalizada em questão. Isso é que vai me dar as equações de movimento. Né? A ação em questão é integral em dt, né, do lagrangiano. Opa, faltou uma coisinha. Né? Esse não é o lagrangiano. Esse daqui é uma densidade de lagrangiano. Tem que somar sobre todos os meus graus de liberdade. Né? Lembra quando a gente está lá no número finito de graus de liberdade? Por exemplo, oscilador harmônico tridimensional. Px ao quadrado sobre 2n mais 1 meio de n ômega 2x2 mais, né, mais ou menos, 1 meio de n y ponto ao quadrado, né, menos 1 meio de n ômega 2y2 e mais um termo em z. Então, todo grau de liberdade que eu tiver, eu tenho que somar aqui. É que se eu tenho infinitos contínuos, eu tenho que também ter infinitos contínuos soma, né, sobre todos esses graus de liberdade. Então, o meu lagrangiano é esse cara aqui. Tá certo? É esse cara aqui que vai entrar aqui. Ó. Tem uma decisão para tomar com esse sinal aqui. Daqui a pouco a gente toma. Como esse negócio está saindo de improviso, todo mundo perdoa se eu tiver um deslize. Né? Então, vamos calcular essa derivada funcional em relação a φ de x. Na verdade, eu tenho dois graus de liberdade distintos, φ e φ', que são independentes. Tá certo? Então, para simplificar, eu vou tomar a equação de movimento em relação ao φ'. Né? Então, está mais direta aqui, dentro da minha brincadeira. Né? Se eu calcular a derivada funcional em relação a φ', tudo que eu obtenho é um delta de x menos y, né? Por aqui, né? Vamos supor que eu estou integrando isso. Delta de x menos y aqui, um delta de x menos y aqui, né? E eu vou obter o seguinte, eu vou obter π cortar enfim, aqui, não é mais, viu? Menos H sobre 2i passando φ menos 3x igual a 0. Bom, então, esse φ, esse campo clássico, vamos dizer assim, né, satisfaz a equação de Schrödinger, certo? Pode ser visto dessa maneira. Então, essa é uma lagrangiana
que gera a equação de Schrödinger, tá certo? E pior, que conduz a uma newtoniana, tá certo? Que é capaz de produzir o mesmo espectro da newtoniana que eu estava querendo calcular lá, tá certo? Bom, e aí? Né? Já tem uma lagrangiana para considerar, né, uma função do campo. Essa lagrangiana é uma função Pythagoras e φ, é uma função complexa. Né? Então, eu posso escrever a minha ação como uma integral em dt de 3x, né? Para x, né? Uma coisa do tipo assim, Pythagoras, um certo operador φ, onde os graus de liberdade no sistema são esses φs que estão aparecendo aí. E daí, né, se eu tenho uma ação desse sistema, né, eu posso dizer que a quantização desse sistema se dá de maneira a generalizar a quantização que a gente fez dos sistemas de uma partícula. Então a gente vai definir um objeto que é uma integral funcional exponencial isso S de infinidade. Certo? Isso eu posso interpretar como um tipo de propagador, mas um propagador muito estranho. Né? Ele propaga o que é para onde? Né? Se a gente for generalizar o que a gente fez lá da integral funcional anterior, esse cara daqui é o seguinte: tem um operador de evolução temporal da situação φ zero, menos IH, P menos P0 sobre a cortada, e x de x quer dizer, no tempo T0, eu imagino que eu tinha uma configuração do campo φ de x, tá certo? E essa configuração de campo evoluiu de acordo com a dinâmica preconizada, né, pela newtoniana que eu obtenho daquela lagrangiana que está ali, para uma outra configuração de campo φ de x no tempo t. Se quiser, eu posso condensar essa notação. Certo? Já que a gente já aprendeu a trabalhar na representação de Heisenberg, né, em relação a esses assuntos que estão aí. Então, esse é um objeto básico, né, que eventualmente a gente pode ter vir a calcular. Né? Como eu calcularia um objeto desse? O que eu espero que vá obter um objeto como esse? Né? Novamente, a história toda é pegar a nossa medida funcional e definir de alguma maneira. Time slicing não está fora da brincadeira.
poderia fazer via time slicing. Só que aí você tem um time slicing quadridimensional, vamos dizer assim, né? Você teria uma divisão do intervalo de tempo e, ao invés de você ter uma integral sobre x para todos os tempos, naquele tempo t, você tem uma integral sobre φ de x para todas as funções φ de x naquele tempo t. Você poderia definir esse φ, por exemplo, dessa maneira que está aqui. Produtório para todos os x de dφ de x. Certo? E num determinado x, e num determinado tempo t, né, você procura todos os valores possíveis φ de x que você pudesse encontrar. Você vai para outro tempo t, procura todos os valores de x possíveis que você possa encontrar. Se você fizer isso para todos os tempos t, você tem todas as configurações, todas as funções φ de xt possíveis e imagináveis que se juntem, né, as duas configurações, o IP0 e o IP. No entanto, tem uma maneira que a gente já aprendeu, né, anteriormente, quando a gente falou do oscilador harmônico, para definir essa medida funcional, que é uma maneira muito mais direta nesse sentido, que é a seguinte, né, você define sua medida de φ, né, em termos da decomposição em autofunções do operador que aparece aqui dentro da sua medida funcional. Tudo fica melhor quando você faz isso, né? Então, suponha que você tem o seguinte, você tem que O N de x é igual a 1 da n N de x. Então, você tem autofunções desse operador, né? Essas autofunções, em princípio, constituem um conjunto ortonormal, né? Então, você tem algo do tipo φn d'A de x, φn de x é x, né? É igual a delta n i, por exemplo. Né? Então, uma boa definição dessa medida funcional, né, é simplesmente você pegar e fazer o seguinte: antes disso, você pega uma função genérica φ de x, você supõe também que é um conjunto completo, e você pode decompor essa sua função genérica como somatória em n de Cn φn de x. Tá certo? Bom, deixa eu introduzir uma notação aqui para a gente descansar, né? O que significa xt? Pronto. Certo? Só para a gente não ter que ficar se preocupar com isso. Então, se a gente faz isso, a gente imagina as autofunções desse operador, né? E essas autofunções são um conjunto completo e ortonormal. Então, você pode decompor o φ, né? A decomposição dessas autofunções, a sua medida de φ pode consistentemente ser definida como produtório em n de dCn. Tá certo? A sua medida de φ d'A, o φ estrela, que faz, né, nesse caso, ela vai ser definida como produtório em n de dCn estrela. Certo? Olha que legal, né? Se eu fiz isso, o objeto C aí, que eu acabei de definir, né? Nós vamos falar mais sobre ele no futuro, certo? Mas por enquanto, não vamos. O objetivo aqui é a gente perder o medo dele, só isso. Tá certo?
esse objeto Z que está aparecendo aqui, ele vem o quê? Ele integral provisório de dCn estrela exponencial de I sobre H cortado S de fifidade, aquele S aqui, ó, esse S que está aqui. Esse S que está aqui, eu posso escrever assim, somatório em N, integral derivado x de Cn estrela, φ n O Fn n estrela O Fn. O aplicando Fn dá o lambda n, a integral de 4x de Fn estrela Fn da delta n, então isso aqui é simplesmente somatório em n, lambda n, Cn estrela. Igual a estava na prova. Precisa. A gente chegou nisso, né? Porque agora a gente tem que lidar com caras complexos, não é isso? Então, esse cara que vai aparecer aqui vai ser I sobre H cortado, somatório em N, lambda N, Cn estrela, Cn, E aí, não bem lembrou o Diego, né? Isso vai dar o determinante, né? O operador multiplicado com um fator I sobre H cortado. É claro que aqui nós temos um fator de normalização desde o início, que é para cuidar das divergências inerentes à medida funcional, né? Então isso daqui vai dar, a menos de um certo fator de normalização, o determinante do operador O e sobre H cortado elevado a menos 1. Né? O princípio era menos 1,5. Né? Mas lembra da prova. Na prova e na lista. Né? Tem problema nenhum falar isso para ele, que ele não fez a prova? Não tem problema, está na lista. Tá certo? Na prova e na lista, a gente viu que quando você dobra, né, os graus de liberdade, você dobra um conjunto de graus de liberdade complexos, o seu determinante passa de menos 1,5 para menos 1. Tá certo? Tem dois pi também, né? Tem dois pi na história. Tá certo? Então, o nosso problema, mais uma vez, pelo menos do ponto de vista livre, tá certo? Ele se reduz ao problema de cálculo de determinantes. Tá certo? Sobre bósons. Sobre bósons. Sobre férmions é assunto complicado, né? Tem que ser desenvolvido. Né? Tá certo? Então, resta ainda algumas coisas a gente discutir aqui. Né? Uma das coisas que a gente precisa discutir é o significado desse Z, né? Porque a gente tinha mais ou menos claro o significado da integral funcional no caso do x. Mas o que eu vou fazer com esse Z nesse caso? Isso é uma questão. Qual é o significado físico dele? Por que eu tenho que calcular essa integral funcional? Né? Agora, se eu tiver que calcular essa integral funcional, eu estou olhando para ela e estou mostrando para vocês que ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, em princípio. A gente já passou por isso, calcular determinantes funcionais. Ela é um determinante funcional. Né? Tem que ser calculado. A gente calculou pelo menos o oscilador harmônico, não estamos craque. Não tem problema nenhum. Certo?
Eu vou parar um pouco antes hoje, tá certo? Porque primeiro que o próximo movimento aqui é para a gente entrar em férmios, né? Eu acho que é legal a gente, quando tratar a integração funcional sobre os férmios, a gente vai definir um conjunto diferente de variáveis que são chamadas de variáveis de Grassmann, certo? Então tem um intervalo matemático a ser feito aqui para a gente falar sobre as variáveis de Grassmann. Eu não acho legal a gente falar hoje. Hoje já tem bastante coisa para pensar, para meditar. E segundo, eu tenho uma aula agora às 7 horas da noite, eu tenho que terminar de preparar também. Eu vou ser completamente honesto com vocês. Né? É aquela aula de métodos? Vai ter hoje? Hoje vai ter. Pode assistir se quiser, pode. Na quarta-feira, a gente tem jornada do ProVoc. Vocês sabem o que é o ProVoc? Programa de Divulgação Científica. Isso, divulgação científica. Né? Então são os garotos de ensino médio. Né? Garotas, né? São garotos também. Eu pensei no nome majoritário de garotos, mas não quer dizer que não tem garotos. Tem os garotos, tem os garotos. Se bem que eu tenho um aluno, não tenho um aluno, mas tudo bem. Então tem jornada do ProVoc e eu estou na banca dessa jornada do ProVoc. Então, para meu desgosto, né, essa aula não é uma aula de reposição, é uma aula de reposição antecipada, mas não do que eu queria. Eu queria repor antecipadamente as aulas da semana que vem. Eu vou continuar devendo as aulas da semana que vem, então. Na semana que vem tem uma banca na rural e eu vou ter que cancelar as aulas na semana que vem. Então a gente não tem aula nessa quarta e volta a ter aula na sexta, certo? 2 horas. Nessa semana, com essa aula de hoje e a aula de sexta, na semana normal. Na semana que vem a gente vai ter que interromper e vai repor depois. Professor, se o senhor quiser que a aula de segunda volte a 4 horas, já pode. Ah, é? Eu já não trabalho mais